episódio da série O Legado de Pitágoras. Agora, quem continua o trabalho é a história. Mas também junto com a informática, junto com a matemática, esse trabalho está super interdisciplinar. Bastante. Então, agora a gente vai falar, como a gente está falando de pipa, vamos aproveitar que o Santos Dumont baseou grande parte dos seus inventos nas pipas, como o famoso 14 bis, e falar um pouco de engenhosidade, que é o que nós queremos que o nosso aluno seja, engenhoso. Que ele use os conhecimentos de matemática, de informática, de história e busque bolar uma pipa bastante interessante. Né? Então o pipa vai ter que subir, vai ter que voar, mas ele vai ter que estar baseado naquilo que eu já falei um pouquinho. Ele vai ter que ser um estudo também histórico. Ele vai mostrar por que essa pipa e não outra, por que eu escolhi isso. E essa pipa vai ter que ter uma qualidade estética também. Não é qualquer coisa, vai ter que ser bonito, como era bonito o 14 bis. Como havia essa preocupação de fazer uma coisa elegante, que era uma das preocupações do Santos Dumont. Para conhecer um pouco mais o Santos Dumont, a gente sugere, depois de um monte de coisa de informática, um livro. Não? Uma coisa um pouco mais antiga, mas um livro diferente, um livro que é uma história em quadrinhos sobre o Santos Dumont. Que legal. Vale a pena o professor ter essa possibilidade em sala de aula. Voltando para o nosso projeto, o importante é que o aluno planeje e monte a sua pipa. Né? E nesse planejamento, nessa montagem, é fundamental a gente usar tudo que está disponível. Assim como o Santos Dumont usou tudo que estava disponível no momento dele fazer o 14 bis voar, e daí uma lembrança que a gente discutiu bastante durante o nosso trabalho, foi que ao contrário dos irmãos Wright, que queriam montar uma patente, queriam fazer voar para montar uma patente e ganhar dinheiro com isso, o Santos Dumont tinha uma ideia muito interessante de fazer as suas ideias espalharem pelo mundo. Mas trabalhando esses conceitos, também o aluno pode trabalhar as pipas não só bidimensionais, mas também tridimensionais, né, Lílio? Com certeza. Outro mote importante para a introdução da geometria espacial está no estudo da possibilidade, como a gente vai montar uma pipa tridimensional. Agora, a nossa ideia é, imerso no universo do Santos Dumont, deixar esses meninos quebrarem a cabeça. Claro. É uma situação, problema colocada. Montar uma pipa esteticamente interessante e que voe. E se não voar? Também é um objeto de estudo para a gente discutir na sala de aula. A gente trabalha muito mal o erro de matemática, né? O problema que não deu certo, né? O aluno fala assim, professor, eu errei. E o professor muitas vezes, até inocentemente, né, condena o erro do aluno, quando o erro é muito bem, é um bom motivo para você explorar mais, estudar mais, conhecer mais. E aí a informática também vai fazer um papel importantíssimo. Sim, principalmente a gente já passou, né, por alguns simuladores e aplicativos que a gente pode usar para isso, e então a gente voltando àquele que a gente falou, aquele aplicativo que a gente falou que se chama GeoGebra, essa é a cara do site principal do programa, onde é possível dar download. E o mais legal é que no próprio site a gente tem um acesso à base de arquivos de construção no GeoGebra. Então eu posso fazer uma busca, então eu fiz busca por Pitágoras, por triângulo retângulo, e aí ele me trouxe várias construções já prontas e disponibilizadas pelas pessoas que fazem parte da comunidade, né? É uma comunidade de software, então eu posso também depois fazer upload da minha construção, se eu fizer uma construção nesse programa e quiser disponibilizar. Eu tenho dito muito isso para os professores, né? A escola geralmente faz download, a gente precisa fazer o upload, quer dizer, pegar as nossas experiências e mandar para lá. E o professor pode fazer isso também no site da TV Escola. Né? Pode pegar a sua experiência e colocar, atrelar essa experiência, inclusive, à nossa experiência aqui. Mas que bacana, né? Quer dizer, dá para estudar triângulos, esse problema da triangularização e, além de tudo, também dá para fazer a gente tem a montagem de uma pipa simples. É uma figura geométrica, mas ela tem a cara daquela pipa que todo mundo um dia, na nossa idade, já soltou e que esses meninos, com certeza, já empinaram por aí, né? Tomando muito cuidado aí com rede elétrica, com cerol, a gente já vai falar disso, né? Mas pode ser que muitos nem tenham empinado. E você sabe que eu conheço até uma professora que nunca empinou pipa na vida dela. Tá jogou até futebol, mas nunca empinou pipa. Vamos continuar, Helena. Eu vou já contar, vou revelar para vocês quem é. Bom,
E aí, a gente tem um outro programa também que se chama SketchUp. Ele é um programa de modelagem. Na verdade, você pode modelar o que você quiser no programa. Que né? legal. E a gente encontrou esse vídeo no qual ele modela uma pipa um pouco mais sofisticada, né? E esse vídeo está no Vimeo, né? E esse software também é gratuito. A gente pode... E olha qual é a base da montagem dessa pipa. Exatamente. É a tal da triangularização. Perfeito. Eu chamo atenção também porque o ser humano, quando pensa em voo, pensa em uma coisa estável. E procura a estabilidade a partir da Simetria. simetria. Sim. Então você está vendo que esse movimento que o vídeo apresenta, é o movimento de acertar uma figura diferente, Verdade. mas não perder a simetria. Parece que coisa não simétrica não voa. Mas é um bom problema também para colocar para a turma da pipa. É verdade. Será que se um grupo resolver fazer uma pipa não simétrica, ela vai voar? E lembrando que isso aqui é uma modelagem da pipa, né? Certo. Aqueles outros programas que a gente mostrou, eles são de construções geométricas. Então, nesse programa, ele não tem tanto a preocupação ele mostra aqui a simetria, mas de como isso está projetado, ele não tem essa preocupação. Você pode fazer o design que você Mas quiser. a relação com entre essa as pipa. medidas está aí bem Exatamente. visível, né? É, E o professor dá uma paradinha nesse vídeo Uhum. e fazer os alunos observarem a relação que as medidas têm. Veja bem, nesse momento ela está simétrica. Lembra naquele momento anterior? Eu clico um pouquinho para trás e vejo que existe uma outra relação entre as medidas pelas quais a pipa foi confeccionada. Muito bem. Sim. Indo adiante, a gente achou também um simulador de pipas da NASA. Uau! E que ele simula diversos parâmetros aqui que são muito bacanas. Então, desde a forma da pipa, né, nesse caso é uma pipa diamante, ele chama, né, ele tem como você alterar os formatos. Forma de caixa. Em forma de caixa, delta, ele tem vários nomes, né, que ele dá para os formatos de pipa, e eu tenho como também alterar o material dessa pipa. Então eu tenho como falar se ela vai ter na sua superfície plástico ou papel, na sua estrutura, celofane. moldura, que tipo de material que eu vou usar. Até para especificar outros materiais. Exatamente. Esse simulador é riquíssimo. Mas eu acho que é importante a gente usar depois Sim. da solução Sim. do problema. Sim. Né? Sim. Fizemos a pipa, fomos tentar soltar, não soltamos. É importante. Ou soltamos. E né? aqui você também tem o vento e tudo, dá para você fazer a Exatamente. simulação. Porque muitas vezes Que a gente isso. também faz a pipa voar e chega aqui ela não voa, né? É verdade. Então é muito E bacana. vice-versa, né? Voa aqui e não voa na prática, porque o vento não é constante, porque aquela Exatamente. colinha foi um pouquinho mais aqui, a densidade variou. Muito legal E isso nessa daí. tela já tem os referenciais dos eixos cartesianos, que é uma Perfeito. outra forma de você perceber qual é a superfície, como ela está em relação E dá ao para chão. estudar o peso. Olha, eu como professor de física já quero me integrar a esse Exatamente. trabalho A física interdisciplinar. entra super Agora, aqui. vocês também foram atrás disso, né? Então, Fizeram aqui- pipa, vamos ver. Fernando e Sal, eu não sabia que você era um pipeiro famoso. Olha só, e rápido, inclusive, né? Tá sendo muito rápido. Isso é uma habilidade nipônica ou não? Ou é uma... Essa é tecnológica. Tecnológica. Essa é a habilidade by Wagner. Wagner que dá um jeito da gente É ser mais... interessante que aconteceu com a gente o que vai acontecer com um grupo de alunos, né? Uhum. Eu fui pela matemática e fui lá medindo, transferidor, régua e tal, e o Fernando deu algumas dicas preciosas de ordem prática que eu acabei assumindo e foi o que acelerou o meu trabalho. Legal. Vimos ali uma pipa que daqui a pouquinho nós vamos ver e depois vocês foram empinar pipa. Então, eu quero dar um depoimento aqui, que eu nunca tinha empinado pipa. E foi uma experiência, assim, bárbara. Eu amei empinar pipa. Então, a gente foi lá, o Fernando falou pra gente, coloca a cola aqui, coloca a varetinha ali. E a gente montou a pipa e foi lá empinar. E foi o Você tá máximo. empinando pipa mesmo. Não? Essa pipa que subiu, aliás, foi feita por uma pessoa da produção, a Thalita, que ajuda a gente a fazer. E tem uma característica interessante aqui em Brasília, que para o pessoal de física pode ser interessante, a gente está perto de 2 prédios e o vento ficava circulando, o que dificultou muito a gente a soltar as pipas. Certo. Sim. Bacana.
Que bacana. E tem mais um videozinho que é você com seus alunos, né, Fernando? Isso, e nesse vídeo tem uma coisa interessante, que nós achávamos que aquela pipa não ia subir de jeito nenhum, aquela de forma tetraédrica, porque ela estava muito pesada. Uhum. Mas o interessante é que o rapaz correndo conseguiu fazer a pipa subir, depois ela subiu um pouco mais alto, mas é bem interessante porque a gente se desafia. A gente Claro. achou que não dava, ele se colocou, diria. vai subir. E contra todos a pipa subiu. A pipa desafiou a geometria e a física. A mim, desafiaria. É só olhando que eu tô vendo que realmente sobe. Vamos ver as pipas de vocês de perto, entender um pouquinho essa tecnologia tão antiga e ao mesmo tempo tão extraordinária. Esta é a pipa da Thalita que subiu. Subiu. Essa pipa vai para Subiu e você muito com bem. a sua rabiola. Vem Ai, que aqui linda. mostrar pra gente, Davi tá mostrando. Bom, cola, varetas e um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de testes que podem ser feitos depois, mas aqui mesmo a coisa é colar, estudar a triangularização. Vale a imaginação aliada aos conhecimentos matemáticos. Vale a técnica, a manipulação de um material tão simples e, ao mesmo tempo, a manipulação de softwares, que a gente poderia dizer até sofisticados. Sim. E vale lembrar aqui que não se deve soltar em qualquer lugar, né? Professores, não soltem, não deixem os alunos soltar a pipa em qualquer lugar. Fio elétrico, sem sombra de dúvida, longe, né? Em locais abertos e cheque antes essas condições para que ninguém não sofra nenhum tipo de dano, nem pessoal e nem para o grupo de trabalho. Porque, afinal de contas, é um material interessante, maravilhoso, educativo e que deve ser usado educativamente. E durante as tentativas de voo, a gente não pode esquecer que uma das equipes de alunos vão registrar os acontecimentos, Isso. seja do ponto de vista fotográfico, seja do ponto de vista de descrever o que aconteceu e anotar dados que depois podem ser trabalhados por todas as disciplinas. É um trabalho que parece para o ensino fundamental, mas além de ser do ensino fundamental, deve e pode ser usado no ensino médio. Muito obrigado, professores, professora. Obrigada. Todos os detalhes desse trabalho estão na ficha de atividades que os professores colocaram no site da TV Escola para vocês. O endereço está aí na tela. Peguem a ficha e façam o trabalho. Depois, gente, escrevam para a gente, contando tintim por tintim tudo o que aconteceu. Lembrem-se que as suas histórias podem e devem ser publicadas na revista TV Escola Tecnologias na Educação. O Brasil inteiro vai conhecer os trabalhos fantásticos que vocês fazem aí, nas suas escolas. O programa Sala de Professor fica por aqui. Mais uma vez, obrigado, professores, professora. E obrigado a todos vocês que estão sempre com a gente, empinando pipas a todos os lugares, levando os seus sonhos de educação por todo o Brasil. O canal da Educação, a TV Escola, te agradece de coração. A gente se encontra no próximo programa e um bom trabalho para todo mundo com cola, tesoura, carinho, dedicação e, é claro, vontade de educar. Tchau! Para saber mais informações e deixar seu comentário sobre o programa, acesse o blog saladeprofessortvescola.blogspot.com. Participe!